Olá, queridos alunos e alunas do Inove Educacional. Meu nome é Pedro Galhardo, sou advogado, ex-procurador do Poder Executivo, Atualmente também sou procurador do Poder Legislativo, sou pós-graduado em Direito Público, mestre em Direito pelo Univem. Abordarei com vocês hoje um tema que tem ganhado uma grande importância no cotidiano, na vida, não só dos advogados, mas dos juízes, dos promotores, dos embargadores, dos ministros, dos procuradores, dos estudiosos do direito, de todos que militam no direito, de todos que somos estudiosos do processo. Pois bem, tratarei com vocês a atuação do advogado nos tribunais superiores, mais tocante à sustentação oral, como deve ser feita a sustentação oral, a sua forma de trabalho, Seja ela na modalidade online, seja ela presencial. Pois bem, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu acho que a minha paixão pelos tribunais superiores, ela foi surgindo conforme estudante do direito, Eu fiz estágio no escritório do meu pai, e meu pai é um advogado militante, um advogado atuante, sempre atuando em questões de tribunais superiores e tribunais do júri, audiências. Portanto, eu sempre acompanhei o meu pai no dia a dia de trabalho. Quando era estudante de direito, eu reservava a parte do estágio para acompanhar o meu pai. E assim fui pegando uma grande paixão, porque quando meu pai iria trabalhar no plenário do júri, eu o acompanhava, na qualidade de estagiário. E também, quando o meu velho pai fazia suas sustentações orais em tribunais superiores, eu o acompanhava. E assim eu fui gostando, desta área do direito, desta nova área do direito, que muitos dizem que existem os advogados especialistas em tribunais superiores, mas muitos já faziam, as suas sustentações de recurso nos tribunais superiores, ou as suas razões de recurso nos tribunais superiores. Depois que me formei, eu comecei a advogar e minha paixão continuou pela oratória, pelas sustentações orais. E eu comecei a atuar fazendo júri pela Defensoria Pública e alguns júris particulares. Foi aí que eu acho que eu fui treinando, trabalhando a minha atuação como advogado de Tribunal Superior e também nos colégios recursais aqui da minha cidade, Sempre que eu tinha um recurso pautado, seja pelo recorrente ou pelo recorrido, e sempre que esse recurso tinha a previsão de sustentação oral, eu me manifestava com interesse de sustentar, de fazer a manifestação do meu recurso oral perante os colégios recursais. E assim fui trabalhando na medida em que todos nós sabemos, quando iniciamos na advocacia, dificilmente nos chega já um caso de apelação, um caso de recurso. Inicialmente, iniciamos com ações iniciais, as denominadas petições iniciais, ou até mesmo com contestações. Portanto, os meus recursos foram, na medida em que eles foram subindo para os tribunais, eu fui trabalhando esse lado de realizar as sustentações orais, a defesa dos meus clientes nos tribunais superiores, E o que é a sustentação oral, vamos dizer assim? A sustentação nada mais é do que o momento do processo onde os advogados possuem o direito de apresentar as suas alegações orais no julgamento de seus recursos. Sejam como as contrarrazões
de recursos da parte adversa. Ou seja, o advogado ele pode estar fazendo as suas razões de recurso como as suas contrarrazões de recurso. O que seriam as suas razões de recurso? Quando ele está na qualidade, vamos dizer, de apelante, ele faz as suas razões de recurso. Ele não está de acordo com a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. Portanto, ele pede a reforma daquela decisão. Qual decisão? Da sentença, que não o agradou e não agradou o seu cliente. Portanto, ele vai e apela. Ele tem o direito de apresentar as suas razões de recurso. O porquê que ele quer que aquela sentença seja reformada integralmente ou parcialmente. Pode ser que aquela sentença não agradou o mesmo parcialmente. Pode ser que ele concorde com parte da sentença e apenas formule um recurso parcial do julgamento de primeira instância. Mas também ele pode estar na qualidade de ser o apelado, ou seja, o recorrido. O recorrente seria o apelante e o recorrido é o apelado, aquele que apresenta as suas contrarrazões de recurso. Ou seja, quem apresenta as suas contrarrazões de recurso vai nos dizer, ou seja, vai dizer ao colégio recursal, vai dizer aos desembargadores, vai dizer aos ministros o porquê que a sentença proferida deve ser mantida. Por que aquela decisão lhe conforta? Por que ela é mais correta? Por que ela trouxe o direito no caso ora debatido? Pois bem, no caso prático, estou falando sobre as sustentações orais, eu acho que ela tomou um campo muito maior, infelizmente, devido à Covid. Mas foi aí que acelerou, né? Nossos processos eles já estavam em vias digitais, já estavam tramitando, né, de maneira digital, ou seja, quem começou antigamente conhece os processos físicos. Quando eu fazia estágio, os processos eram todos físicos, eram papéis. Você ia até o fórum, vamos dizer assim, e iria aos denominados cartórios. A gente chama de cartório popularmente, mas é a primeira vara civil, um exemplo, a segunda vara civil, terceira vara civil, primeira vara criminal, segunda vara criminal, terceira vara criminal, e assim por diante. Chegávamos até o balcão, vamos dizer assim, que era onde, podemos chamar de guichê, era onde os advogados chegavam e pediam cópia de determinado processo, ou até mesmo a carga do processo. O que seria a carga? Eles retiravam o processo do cartório, poderiam levar para o seu escritório para fazer a manifestação, devolvia para o cartório e protocolava a sua petição. Essa petição que é protocolada hoje na modalidade digital, ela era protocolada fisicamente. Existe, até hoje, nos fóruns, um guichê específico para as petições físicas, né? Onde eram chamados de protocolo, né? Então, antigamente existia o protocolo físico, a carga dos autos. Hoje, um advogado, para ter acesso aos autos, ele simplesmente pode clicar, ter acesso, ver esse processo. E no caso de ser segredo de justiça, o mesmo pode peticionar, pedindo a sua habilitação e acesso integral aos autos com sua procuração, podendo até mesmo mandar e-mail para o cartório, pedindo, dependendo da causa, dependendo da urgência, se tratar de, em matéria criminal, de réu preso, né? Pedindo a urgência, que seja acelerado esse acesso aos autos, uma vez que se trata de réu preso. Mas, no meu ponto de vista, e voltando ao que estávamos conversando, as sustentações orais, a atuação dos advogados em tribunais superiores, sejam eles, vamos dizer, nos TJs, que são os denominados Tribunais de Justiça Estaduais, nos tribunais regionais federais, nos tribunais regionais eleitorais, nos tribunais de contas do Estado de São Paulo,
ou até mesmo em tribunais de terceira instância, de terceiro grau, que são os tribunais superior, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, que hoje é a nossa Corte Máxima, né? Com a chegada da Covid, né, se acelerou muito mais, né, os trabalhos digitais dos tribunais. Portanto, não só o processo, algumas audiências de conciliação já estavam sendo realizadas na modalidade virtual, outras começaram a ser realizadas, ou seja, algumas audiências de instrução, debates e julgamento. E nas audiências de instrução, debates e julgamentos, são onde são ouvidas as testemunhas, sejam aquelas arroladas, vamos dizer assim, pela acusação ou pela defesa. Eu costumo dizer que a testemunha ela não é nem de acusação e nem de defesa, ela é do processo, ela é arrolada pela parte, porque quem arrola a testemunha, arrola alguém que conhece os fatos. E a testemunha, ela tem a obrigação de dizer a verdade. Por que ela tem a obrigação de dizer a verdade? Porque ela ajuda o juiz a formar a livre convicção para que o mesmo produza a sua sentença, profira o seu resultado, né, do julgamento. E a testemunha, ela, né, participa do feito sob pena de falso testemunho. Portanto, ela não pode mentir. A única pessoa que pode mentir no processo é o réu, no caso criminal. Os demais têm a obrigação de falar a verdade. Pois bem, falando das audiências, os processos nos tribunais superiores também começaram a ter os seus julgamentos na modalidade virtual. Foi aí que passamos a ter uma maior atuação dos advogados em tribunais superiores, principalmente como é o meu caso. Eu que sou do interior, fico numa cidade a 500 quilômetros de São Paulo, facilitou a minha atuação perante as cortes superiores, principalmente no meu caso, que milito mais nos tribunais de justiça, né? E mais no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas outras cortes, não só os tribunais de justiça, mas os regionais federais, também fiz sustentações orais no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na modalidade virtual, e também, às vezes, acompanhamos algumas sustentações orais pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal na modalidade virtual. E também acompanhamos, às vezes, alguns julgamentos do Supremo Tribunal Federal televisionado, transmitido pela televisão. Portanto, essa nova modalidade, essa nova área para atuação dos advogados, principalmente, já temos advogados que se apresentam como advogados especialistas em tribunais superiores, né? Nós temos colegas que se apresentam como advogados criminalistas, civilistas, né, trabalhistas. Hoje temos advogados especializados em tribunais superiores. Esse campo que só cresceu. E temos poucos advogados especialistas em tribunais superiores, né? No interior, em outras cidades mais longevas da capital, eram difíceis de termos advogados especialistas nessa área. Hoje, passamos a ter colegas que frequentam mais a corte, né? Os tribunais de segundo ou terceiro grau, porque essa inteligência artificial, essa digitalização dos processos, esses julgamentos na modalidade online, nos ajudaram muito. Por quê? Nós temos muitos clientes que antigamente não poderiam nos proporcionar nossa ida até o tribunal. Por quê? Porque eles não tinham como
custear a viagem, a despesa, era muito caro. Essa viagem, ela demanda recursos para o nosso cliente. E dependendo para a parte que você advoga, ela não teria condição de lhe proporcionar a sustentação oral. Que, no meu ponto de vista, você apresentou o recurso, mas você ter a possibilidade de falar com os magistrados, com os desembargadores, que irão julgar o seu processo. Você já apresentou na forma escrita, mas você ter a possibilidade de falar na forma oral lhe ajuda muito, convence, traz convicção a quem vai jogar. Você pode passar uma melhor credibilidade, um conhecimento sobre o assunto que está pautado, né? Antigamente, com esses clientes que não tinham uma condição financeira um pouco melhor que outros clientes, você não tinha essa possibilidade. E voltando ao assunto, antigamente, os advogados especialistas em tribunais superiores, eles estavam mais em Brasília, que na verdade é onde está o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, os advogados que militam em São Paulo, e lá temos o Tribunal de Justiça, que é o maior tribunal, né, do Brasil. Portanto, o interior está começando a ter esses colegas advogados e advogadas especialistas em atuação em tribunais superiores. E atuar em tribunais superiores não é apenas conhecer as razões ou as contrarrazões de seu recurso. O advogado que trabalha, que milita, que atua em tribunais superiores, ele deve conhecer de um todo, de modo geral, o processo. Seja naquele processo em que ele vem atuando desde o início, seja em alguns casos em que ele é subestabelecido somente para proferir a sustentação oral, apresentar as razões de recurso ou as contrarrazões do seu recurso de modo oral no tribunal. Por quê? O que pode ser sustentado são as razões e as contrarrazões. Não podemos inovar tese nova, em que os magistrados que estudaram o processo não tenham conhecimento. Mas o advogado, ele deve conhecer toda a matéria de fato e de direito que envolva aquele processo. O que está por volta daquele julgamento? O que está sendo decidido? Quais foram as matérias que foram suscitadas desde o começo? Por que o magistrado pediu para emendar a petição inicial? Por que foi indeferido o benefício de assistência judiciária do meu cliente? Ou seja, é muito importante o advogado que vai trabalhar no tribunal conhecer não só o recurso e a decisão que ele vai atacar na qualidade recorrente, ou também não só a sentença ou a contrarrazões, a matéria contrarrazoada, o porquê que essa decisão discutida, guerreada, deve ser mantida. Ele deve conhecer de um todo, porque muitas das vezes esse advogado que atua em tribunal superior, ele vai ser contratado não só para a sustentação oral, mas também para trabalhar no processo dali por diante. Pode ser que ele continue seu trabalho, apresentando os embargos de declaração no Tribunal de Justiça. Pode ser que ele continue seu trabalho com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. E aí ele tem que conhecer toda a matéria discutida e trabalhada. O que foi saneado no feito, quais foram as provas debatidas sob pena do contraditório e da ampla defesa. Houve perito? Não houve perito? Né? Houve testemunhas
pelas duas partes, alguma testemunha foi impedida, foi declarada suspeita, né? Isso é de grande importância, conhecer o processo. Portanto, nesta primeira parte, fiz apenas breves esclarecimentos sobre as sustentações orais, sobre esse novo nicho e minha apresentação. Voltarei no segundo bloco para trabalharmos um pouco mais sobre a atuação dos advogados perante os tribunais superiores. Muito obrigado.